Livro 74, Ideal Espírita, publicado em 1963, ditado por espíritos diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Ideal Espírita. Um livro em miniatura, solicitam-nos amigos domiciliados na esfera física, um livro que caiba no bolso para ser manuseado em qualquer lugar, conjunto leve de folhas simples que veicule o pensamento espírita sem dificuldade, seja no intervalo de serviço ou no percurso do ônibus, na excursão fortuita ou no repouso eventual, nos momentos da sala de espera ou em breves ensejos de observação e reflexão em locais públicos. Desse propósito nasceu o presente volume 2, em que se alinham páginas e anotações despretensiosas de vários amigos desencarnados, comentando os aspectos multifaces da doutrina do amor, que nos reúne nas mesmas aspirações. Claramente, não podemos prescindir, em tempo algum, do estudo aturado das várias disciplinas que nos abrem caminho ao burilamento da própria alma, cabendo-nos o dever de prestigiar incondicionalmente a escola e a biblioteca, os salões de leitura e os institutos de educação. A terra agitada de hoje, porém, exige-se estenda o esclarecimento rápido a todos os que, preocupados e inquietos, se mergulham nas atividades turbilhonantes de cada dia. Em toda parte, a imprensa responde às requisições dessa ordem, publicando seleções e sínteses, resenhas e condensações de múltiplas matérias para a facilidade dos leitores. Nessa diretriz, ergue-se-nos o trabalho em que diligenciamos trazer aos irmãos e associados de esperança e de ação, respostas e informes instantâneos às inquirições endereçadas ao nosso ideal espírita. Oferecemos, assim, a todos os companheiros o fruto humilde do tentame realizado, agradecendo não só aos corações generosos que nos auxiliaram em semelhante empresa, mas também rogando a luz e a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo para eles e para nós. Emanuel Uberaba, Minas Gerais, Natal de 1962. O máximo no mínimo, de André Luiz. A cada giro da Terra sobre si mesma, a vida humana surge diferente. Aos clarões de cada alvorecer, raios solares sazonando o campo das consciências largas sementeiras de ideias novas. No entanto, paradoxalmente, nihil novi sub sol. A necessidade basilar e inevitável do mundo prossegue. Multidões mentalmente acorrentadas às bastilhas milenares de preconceitos e excessos, enganos e viciações esperam que as verdades espirituais lhes facultem a necessária libertação. Habitualmente, o homem transporta consigo o relógio ou a caixa de fósforos, sem que tais objetos lhe injuriem a apresentação pessoal. Por que não usar igualmente pequeno marcador de atitudes ou reduzido estojo de pensamento? O jovem carrega, com frequência, a máquina fotográfica ou o rádio transistor colados à vestimenta. Por que não trazer também leve transmissor de lembretes renovadores? A dona de casa acostuma-se a comprar refeições concentradas que podem ser conduzidas, junto do próprio espelho, na bolsa de mão. Por que não servir-se de minúsculo pacote contendo alimento espiritual? O negociante guarda constantemente na algibeira o talão de cheques ou a caderneta de anotações, sem ao menos dar por isso. Por que não se utilizar no mesmo sentido, de um memorando esclarecedor? O estudante de línguas maneja dicionários mirins, em qualquer parte, penetrando as regras dos idiomas que aspira a aprender. Por que não compulsar diminuto volume didático de orientação íntima? A divulgação cultural que vem acompanhando o ritmo de progresso de todos os sistemas de comunicação existentes na atualidade terrestre, oferece-nos a possibilidade do livro de bolso, que aplicada ao espiritismo nos proporciona hoje o máximo de assuntos espíritas no mínimo de espaço, facultando-nos o entendimento rápido com o nosso ideal, erguido à posição de órgão consultivo da consciência. Todos somos, dia a dia, situados em testes e provas de melhoria e aperfeiçoamento e, repetidamente, a meditação de 1 minuto, nos instantes críticos, vale mais que o planejamento de uma semana fora deles, facilitando o trabalho de uma existência inteira ou solucionando o problema de séculos. Aproveitemos os valores da evolução e atendamos, juntos, ao estudo libertador que nos descerra gloriosos portais abertos para o infinito. Cura e Caridade, de Emanuel. Cada vez que nos reportamos aos serviços da cura, é justo pensar nos enfermos, que transcendem o quadro da diagnose comum. Enxameiam, aflitos, por toda parte, aguardando medicação.
Aos que cambaleiam de fome, a esmolarem doses de alimentação adequada. Aos que tremem desnudos, requisitando a internação em roupa conveniente. Aos que caem desalentados, a esperarem pela injeção de bom ânimo. Aos que se arrojaram nos tormentos da culpa, rogando tranquilizantes do esquecimento. Aos que se conturbam nas trevas da obsessão a pedirem palavras de luz por dragas de amor. Aos que choram de saudade nos aposentos do coração, suplicando a bênção do reconforto. Aos que foram mentalmente mutilados por desenganos terríveis, a suspirarem por recursos de apoio. E há, ainda, aqueles outros que se envenenaram de egoísmo e frieza, desespero e ignorância, exigindo a terapêutica incessante da desculpa incondicional. Ajuda, sim, aos doentes do corpo, mas não desprezes os doentes da alma, que caminham na terra aparentemente robustos, carregando enfermidades manifestas que lhes consomem o pensamento e desfiguram a vida. Cada vez que nos reportamos aos serviços da cura, é justo pensar nos enfermos, que transcendem o quadro da diagnose comum. Enxameiam, aflitos, por toda parte, aguardando medicação. Aos que cambaleiam de fome, a esmolarem doses de alimentação adequada. Aos que tremem desnudos, requisitando a internação em roupa conveniente. Aos que caem desalentados, a esperarem pela injeção de bom ânimo. Aos que se arrojaram nos tormentos da culpa, rogando tranquilizantes do esquecimento. Aos que se conturbam nas trevas da obsessão a pedirem palavras de luz por dragas de amor. Aos que choram de saudade nos aposentos do coração, suplicando a bênção do reconforto. Aos que foram mentalmente mutilados por desenganos terríveis, a suspirarem por recursos de apoio. E há, ainda, aqueles outros que se envenenaram de egoísmo e frieza, desespero e ignorância, exigindo a terapêutica incessante da desculpa incondicional. Ajuda, sim, aos doentes do corpo, mas não desprezes os doentes da alma, que caminham na terra aparentemente robustos, carregando enfermidades manifestas que lhes consomem o pensamento e desfiguram a vida. Todos podemos ser instrumentos do bem, uns para com os outros. Não esperes que o companheiro se aqueime prostrado ou febril para estender-lhe esperança e remédio. Auxilia-o, hoje mesmo, sem humilhar ou ferir, de vez que a verdadeira caridade, tanto quanto possível, é tratamento indolor da necessidade humana. Os emissários do Cristo curam os nossos males em divino silêncio. Diante dos outros, procedamos nós igualmente assim. Avise a você, de André Luiz. Aprenda a admoestar-se, antes que a vida admoeste a você. Se o seu problema é alimentar-se excessivamente, exponha na mesa esta legenda escrita, diante dos olhos: devo moderar meu apetite. Se a sua luta decorre da preguiça, dependure este dístico à frente do próprio leito para reflexão cada manhã: devo trabalhar honestamente. Se a sua intranquilidade surge da irritação sistemática, coloque este aviso em evidência no lar para observação incessante: devo governar minhas emoções. Se o seu impedimento irrompe de vícios arraigados, carregue consigo um cartão com esta lembrança breve: devo renovar-me. Se o seu caso difícil é a inquietação sexual, traga no pensamento este aviso constante: devo controlar meus impulsos. Se o seu ponto frágil está na palavra irrefletida, espalhe este memorando em torno de seus passos: devo falar caridosamente. Não acredite em liberdade incondicional. Todo direito está subordinado a determinado dever. Ninguém abusa sem consequências. Repare os sistemas penalógicos da vida funcionando espontaneamente. Enfermidades compartilham excessos. Obsessões cavalgam desequilíbrios. Cárceres segregam a delinquência. Reencarnações expiatórias acompanham desatinos. Corrijamos a nós mesmos, antes que o mundo nos corrija. Todos sabemos proclamar os méritos do pensamento positivo, entretanto, não há pensamento positivo para o bem sem pensamento reto. O tempo é aquele orientador incansável que ensina a cada um de nós, hoje, amanhã e sempre, que ninguém pode realmente brincar de viver. A novidade maior, de Emmanuel. Inegavelmente o mundo progride, embora com lentidão. À vista disso, em cada dia, é natural que a Terra surja, de algum modo, renovada em si mesma. Entretanto, forçoso convir que no lado externo das situações e das coisas, com leves modificações,
aquilo que vemos agora é o que já vimos. O sol cuja marcha Josué supôs haver paralisado no combate contra o rei de Jerusalém, é o mesmo que clareia a estrada do deserto para o beduíno de hoje. A lua que afagava a cabeça de Sócrates não sofreu diferenças. O mar que Tibério fitava das alturas de Capri oferece atualmente o mesmo espetáculo de imponência e beleza. As grandes cidades da hora moderna são herdeiras das grandes cidades que o tempo sepultou em valas de cinza. As tricas políticas que criam a guerra, nos dias que passam, não obstante mais espaçadas, são idênticas às que faziam a guerra no tempo dos faraós. Os escritores de inspiração infeliz que há milênios venenavam a cabeça do povo são substituídos na época presente pelos escritores inconsequentes que articulam palavras nobres e corretas fomentando os vícios do pensamento. Inegavelmente o progresso é a lei, contudo só o conhecimento de nós próprios conseguirá realmente fundamentá-lo e apressá-lo em sadios alicerces na experiência. Por essa razão, a maior novidade para nós, acima de tudo, ainda e sempre é a nossa possibilidade imediata de manejar a própria vontade e melhorar a vida, melhorando a nós mesmos. 100 por 1, de Eurípedes Barçanufo. Ócio, em qualquer parte, constitui esbanjamento. Tudo vibra em perpétua movimentação, sem vácuo ou inércia na substância das coisas. O corpo humano e o corpo espiritual são construções divinas a se estruturarem sobre forças que se combinam e trabalham constantemente em dinamismo santificante. Sejamos, por nossa vez, peças atuantes do Evangelho vivo, demonstrando que o serviço é condição de saúde eterna. Insculpe por onde passes o rasto luminoso do entendimento. Edifica o bem, seja escutando o riso dos felizes ou assinalando o soluço dos companheiros desditosos, criando rendimento nos tesouros imperecíveis da alma. Ampara e ajuda a todos, desde a criança desvalida, necessitada de arrimo e luz para o coração, até o peregrino sem teto, hóspede errante das árvores do caminho. Conserva por medalhas de mérito os calos nas mãos que abençoam servindo, a fadiga nos músculos que auxiliam com entusiasmo, o suor na fronte que colabora pela felicidade de todos e os rasgões que te recordam as feridas encontradas no cumprimento de austeras obrigações. Oremos na atividade construtiva que não descansa. Cantemos ao ritmo da perseverança feliz. Respiremos no hausto da solidariedade sem mescla. A caridade converte o sacrifício em deleite, o cansaço em repouso, o sofrimento em euforia. Ar puro desfaz as emanações malsãs. Água límpida dissolve os detritos da sombra. Sol matinal dissipa as trevas. Mãos vazias ou cabeça desocupada denunciam coração ocioso. Sê companheiro da aurora, despertando junto com o dia nas obras de paciência e bondade, sustento e elevação. A seara do Senhor no solo infatigável do tempo guarda riquezas inexploradas e filões opulentos. Aquele que grafa uma página edificante, semeia um bom exemplo, educa uma criança, fornece um apontamento confortador, entretece uma palestra nobre ou estende uma dádiva, recolherá, 100 por 1, todos os grãos de amor que lançou na sementeira do eterno bem, laborando com a vida para a alegria sem fim. Espera e ama sempre, de Meimei. Quanta aflição desaparecerá no nascedouro, se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida, se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão, antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração envenenando-lhe a boca. Auxilia 1000 vezes, antes de reprovar uma só. O charco emite correntes enfermiças por não haver encontrado mãos que o secassem e o deserto provoca sede e sofrimento por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo, para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos e o céu assaltado pela sombra noturna descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso. Sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária e,
tolerando e ajudando hoje, na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna. Perseverar, de Emmanuel. Todas as vitórias da criatura são frutos substanciosos da perseverança. Perseverando na edificação do progresso, mentes e corações, sem cessar, renovam os itinerários da própria vida. O estudante incipiente chega a ser o erudito professor. O curioso bisonho transforma-se no artífice genial. A alma inexperiente atinge a angelitude. Dir-se-ia constituir o triunfo evolutivo um hino perene à constância no aprendizado. Sem firmeza e tenacidade, a teoria do projeto jamais deixará o sonho do vir a ser. Por esse motivo, compete-nos recordar a necessidade imperiosa da perseverança desde os mínimos cometimentos até as realizações mais expressivas do bem para atingirmos o êxito duradouro. Sem a chama da perseverança, a educação não pode patrocinar a iluminação das consciências. A edificação assistencial não surge na face planetária qual farol benfacejo assilando os náufragos da viagem terrena, e o homem de ontem não alcança a claridade do homem de hoje, para maiores conquistas do homem de amanhã. Se almejas superar a ti mesmo, recorda a firme inflexão da voz do Cristo excelso: aquele que perseverar até ao fim será salvo. Asila-te na fortaleza da fé viva, lembrando que os transes que te visitam, por mais profundos e desconcertantes, têm limites justos e naturais, e que nos cabe o dever de servir, confiar e esperar, para nossa própria felicidade, aqui e agora, hoje, amanhã e sempre. Você pode, de André Luiz. Carregando nos próprios ombros as aflições que fustigam a terra, o Senhor acreditou nas promessas de fidelidade que você lhe fez, enviando-lhe ao caminho aqueles irmãos necessitados de mais amor. Chegam eles de todas as procedências. É a esposa fatigada esperando carinho, é o companheiro abatido implorando, em silêncio, esperança e consolo. De outras vezes, é o filho desorientado suplicando compreensão ou o parente, na hora difícil, aguardando braços fraternos. Agora, é o amigo transviado, esmolando compaixão e ternura. Depois, talvez, será o vizinho atormentado em problemas esfogueantes, pedindo bondade e cooperação. Isso acontece, porquanto você pode compartilhar com ele a tarefa do auxílio. Não desdenhe, desse modo, apoiar o bem. Acendamos a luz, onde as trevas se adensem, articulemos tolerância, ao pé da agressividade, envolvamos as farpas da cólera em algodão de brandura, conduzamos a paz por fonte viva sobre a discórdia, toda vez que a discórdia se faça incêndio destruidor. Deixe que ele, o Mestre, se revele por sua palavra e por suas mãos. Não impeça a divina presença, através de seu passo, no amparo às humanas dores. E, nessa estrada bendita, depois da luta cotidiana, sentirá você no imo da própria alma, o sol da alegria perfeita repetindo, de coração erguido a verdadeira felicidade. Obrigado, Jesus, porque na força de tua bênção, consegui esquecer-me, procurando servir. A negação do impossível, de Augusto Silva. O excelso Criador com substância a possibilidade infinita para todas as direções, em qualquer setor de trabalho. Toda edificação aparentemente inexecuível aos nossos olhos é obra viável desde que atenda às normas das leis que nos garantem a liberdade no rumo do bem eterno. Daí o imperativo justo de nos conservarmos fiéis aos compromissos e deveres identificados em nosso passo, confiantes na sabedoria infalível que nos concede isso ou aquilo conforme a intenção que nos guia os impulsos e a perseverança que demonstremos no serviço a fazer. Não nos cabe indagar quanto ao futuro, sem abraçar as tarefas que o presente nos descortina. Imperioso permanecer em ação, preservando a consciência à luz da esperança, sempre que dificuldades e empecilhos nos enriqueçam o aprendizado, ampliando-nos o entendimento da vontade superior para executar-lhe os desígnios. Somos chamados à irremovível certeza na vitória da providência, que nos brinda incessantemente com o melhor para as nossas almas, segundo o melhor que oferecemos aos semelhantes. Sintonizados com a direção da vida, nossas fronteiras do possível alcançam os continentes do ilimitado. Deus é a negação do impossível, por isso, disse Jesus, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Resta-nos, assim, agir com serenidade, relegando ao esquecimento os pruridos de inconformidade que nos despontem no coração,
buscando elastecer o rendimento dos próprios atos, na sementeira do bem, porquanto o Pai de justiça e de amor, vela por todas as criaturas na onisciência perfeita e na infinita bondade. Ante a doença, confia. Frente ao fogo da provação, acalma-te e pensa. Ante o transe difícil, pondera. O auxílio superior surge sempre. Estuda a razoabilidade dos teus temores, à face das próprias atividades e reconhecerás, a breve tempo, que bastas vezes, onde julgamos estar o infortúnio suscetível de trazer-nos desespero e falência, situam-se-nos a incompreensão ou a teimosia que nos impelem simplesmente a fugir do bem que nos procura do alto.